E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, hoje eu quero contar para vocês uma história que uma senhora contava no passado, quando eu tinha meus 10 anos, ela contava para nós, de vez em quando a gente achava interessante e a gente pedia para ela contar de novo, né? Então, vejam só, diz que toda a história que é verídica deve ser passada para frente, porque senão simplesmente vai ficar na história. Então a história tem que ser contada para ficar na história como foi que aconteceu, né? sem muitos rodeios, eu vou iniciar aqui para vocês. Olha, então uma família tinha um sítio, eu não vou dizer exatamente o lugar, mas próximo ao rio Araranguá, certo? Santa Catarina. E entre ali o rio Araranguá até o Morro dos Conventos é o fundamento da história, certo? Para vocês entenderem, eu não posso falar muito quem é, porquê, qual a entidade e tal, mas acontecia o seguinte: todo ano vinha um pessoal a cavalo, assim, senhoras, homens, né? Rapazes, assim, pessoas jovens e tal, eles vinham procurando jovens, moços e moças, mais eram moças, de boa aparência, inteligentes, para tomar parte no sistema deles, que era um sistema, sabe, para desenvolver, para ajudar as pessoas, tinha muita gente boa lá, entendeu? Muita gente boa, né? Só que, de vez em quando, apareciam os visitantes naquele lugar lá. Então, diz que era um lugar assim que era um prédio que tinha 3 andares, certo? E de um dos lados, assim, que tinha os andares de cima dos dormitórios, tinha um pé de abacate bem grande que atingia lá em cima, sabe? Grandão, né? Muito antigo. E essa moça, eles vinham lá e insistiam para o pai dela liberar ela para ela ir para lá, sabe? Trabalhar com eles, se formar com eles e tal, sabe? Que depois eles iam para o exterior, tinha alguns que vinham de lá do exterior, vinham bem de vida, tudo, né? E tinha outros que saíam e nunca mais voltavam, sabe? Bom, moral da história, vieram várias vezes lá na casa dessa família para levar a moça, tentar levar a moça. Arminda era o nome dela, chamava de Lola, o apelido. Arminda, né? E ela era filha única mulher, tinha 2 irmãos, sabe? E ela era acostumada no mato, assim, desde pequena, subia nas árvores, diz que ela andava até de botas, sabe? Ela se vestia igual um homem, assim, sabe? Ela gostava e andava a cavalo, em pelo, era uma coisa assim, sabe? Era igual um rapazinho esperto, sabe? Guerreira mesmo, né? Mas diz que era linda, linda, sabe? Ela era ruivinha, sabe? Sem desfazer das outras morenas, né? Mas diz que ela era ruivinha, de olhos azuis, esverdeados. Eu nem sei como que é, esverdeados, né? Diz que era azuis e esverdeados, que ela tinha origem assim, alemã e indígena, sabe? Então, assim para vocês fazerem uma ideia, certo? Aí de tanto insistir, levaram ela, sabe? Levaram a moça. Só que ela chegou lá, sabe? E foi trabalhar na cozinha e tal, depois mudaram ela lá para o 3º andar, lá para ela ficar lá. E a cozinheira do lugar lá falou para ela: toma cuidado, que levaram você lá para cima e lá tem pessoas que se hospedam lá que não são confiáveis. Aí ela não tinha medo de nada, ela disse que lutava com os irmãos assim no chão, sabe? No pé, sabe, aquelas lutas antigas assim, né? Diz que lutava às vezes até para valer mesmo, né? Que coisa de irmãos assim. Tá, mas veja, quando puseram ela para lá, ela começou a descer de lá, porque ela já descia antes do andar 2º, que ela estava embaixo, ela já descia pelo abacateiro à noite, ia no vizinho que criava cavalos de raça, ela ia lá e andava com os cavalos em pelo lá, sabe? À noite, noite de luar, sabe? Porque ela era acostumada a andar à noite, sabe? Diz que tinha cachorros bravos assim, sabe, em volta lá, tudo, mas ela dominou os cachorros, ela dava comidinha para eles, tudo, sabe? Então quando dava o silêncio lá, que 10 horas da noite, naquele tempo a eletricidade não tinha, né? Diz que todo mundo ficava quietinho e ele soltava os cachorros, né? Para ninguém entrar e nem sair, né? Sabe? Um negócio assim meio, sabe?
Aí, mas ela fez amizades com os cachorros. Quando ela ia descendo da árvore, os cachorros já estavam lá embaixo esperando já. E eles acompanhavam ela até no sítio do vizinho, que dava em torno de 800 metros a 1 quilômetro, certo? Ela chegava na cerca, passava a cerca, por último um cavalo que era amigo dela já vinha direto. O cavalo era um tordilho indiano, sabe? Cavalo novo, né? De raça. Eu nem sei se existe esse cavalo. Tordilho indiano. Diz que era uma coisa linda o cavalo, fino, compridinho assim. Diz que ligeiro. Tá, o que aconteceu? Uma noite, quando ela viu, entrou 2 sujeitos no quarto dela lá. Pensa numa situação, hein? E ela estava com uma coleguinha, sabe? A coleguinha disse que estava dormindo muito, nem chegou a ver, sabe? Mas olha o que aconteceu. Quando ela viu que atacaram ela, que vieram para cima dela, né? Sabe? Ela pulou na janela, se agarrou no galho, que já estava próximo, né? Que ela já sabia, e desceu pelo abacateiro, certo? Quando ela desceu, os cachorros já estavam lá, né? Aí diz que os caras olharam lá, não sabiam que ela tinha descido pelo galho, né? Diz que ainda falaram, ih, morreu, né? Tá, aí quando ela saiu, viu aquele tropeço assim, diz que saiu alguém lá atrás, né? Saiu alguém procurando, beirando a cerca, ela chamou os cavalos, assoviou, ela assoviava, sabe aquele tipo de assovio com os dedos assim, né? Deu aquele assovio, o cavalo já veio direto, sabe? Beirando a cerca assim, ela já pulou em pelo e acelerou o bichinho e disse que ele chegou na cerca assim, ó, pulou uma cerca assim de 2 metros de altura, disse que saltou com ela, sabe? Pensa num negócio assim, né, gente? Olha, e o dono da fazenda já conhecia, já sabia que ela ia lá, mas ele não se importava, sabe? E ele viu quando ela saiu, sabe? Ele viu o barulho, tudo, né? Ele viu, sabe? Eu não sei por que ele estava acordado, disse que era 2 horas da manhã, eu acho, por aí. E ele também saiu atrás, sabe? Quando ele viu que ela saiu com o cavalo que saltou, ele não por causa do cavalo, ele saiu porque ele achou estranho, falou, puxa, aquela moça está fugindo, deve ter algum problema, eu vou atrás. Pegou o cavalo dele também, pelo também, um cavalo manso, sabe? E foi atrás, sabe? Só que ela foi para a estrada que era beirando o rio, uma estradinha que tinha, e ele fez um atalho, sabe? Ele chegou lá na beira do rio, lá e ficou lá, e ele levou uma, sabe? Daquelas antigona, né? Sabe? Levou junto, né? E ficou lá, sabe? Falou, o que está acontecendo? Aí disse que vinha o galope, vinha aquele galope, ele escutou o barulho assim, né? E ela foi chegando perto do rio, né? E ela pensou, ela falou, agora sim, agora... os caras vinham atrás, que eram dois cavaleiros, vieram atrás dela, sabe? Eu não sei porquê e tal, mas deixa pra lá, né? É outra situação. Mas vieram atrás dela, sabe? Quando estava assim, por volta de uns, ela calculou 1 quilômetro, sabe? Ela já chegou na beira do rio. Aí ela pensou, agora sim, agora no rio o cavalo ele vai se assustar e vai me derrubar nas pedras aqui, né? Mas se agarrou na crina, assim, disse que o cavalo tinha a crina bem grandona, sabe? Ela se agarrou assim, né? E falou, bom, seja o que Deus quiser, né? Diz que o cavalo chegou na beira do rio, gente, o rio estava cheio. Diz que ele saltou assim, ó, caiu, ele bateu 15 metros lá no meio do rio. Quase 15 metros com a velocidade. E atravessou nadando com ela, sabe? Aí ela chegou em casa, toda rasgada, a roupa, tudo. Diz que o cavalo foi cortando o caminho pelo meio do mato, que ela sabia, alguns lugares, né? Ele cortou por aqueles caminhos, sabe? E depois que ela chegou em casa e contou aquela situação toda, eles viram o cavalo, tudo, resolveram entregar o cavalo, né? Mas o que aconteceu? Quando eles estavam se preparando para ir levar o cavalo fugiu e voltou e passou pelo mesmo lugar que ele veio, sabe? Pelo mato, todas as pessoas viram, sabe? Esse cavalo galopando naquela região de volta. Mas mesmo assim o pai dela e os irmãos foram lá ver se o cavalo chegou direito, sabe? Aí falaram com o senhorzinho lá, ele disse, não, beleza, eu dei cobertura para ela lá até o rio, foi assim assado, porque eu sei que ali tem umas situações ali de umas pessoas que de mau caráter, que ficam por ali, sabe? Né? E eu já sabia disso, então eu vi que ela estava em risco e eu dei a proteção para ela, né? Todavia eu quero dar esse cavalo para ela, fala para ela vir buscar aqui, certo? Daí eles falaram, não, mas é um cavalo muito caro. Ele falou, não tem problema, porque o meu filho foi para o exterior e o navio, deu um problema com o navio lá, naufragou na época, né?
e eu fiquei sem o meu filho e eu quero dar o cavalo para ela. E se ela quiser vir morar aqui, ela pode vir também, porque eu não tenho ninguém, só tinha o meu filho, sabe? E ela, se ela quiser vir aqui mais tarde, aqui ajudar a cuidar da fazenda, cuidar os cavalos, ela pode vir, fique à vontade. Diz que ele tinha 75 anos, esse senhor, sabe? Aí o que que aconteceu? Ela foi para lá, né? E, por fim, deu tudo certo, né? Acabou ficando dona daquela fazenda lá, sabe? Isso era lá no Morro dos Conventos, que existiam no passado, sabe? Ali próximo, né? Morro dos Conventos. Eu não sei se era convento, o que era que tinha lá, né? Mas eram uns negócios assim. Então, só para vocês saberem, gente, uma guerreira valente, né? Uma moça jovem ainda, né? Que mostrou coragem, né? E é assim que tem que ser, né, gente? A pessoa não pode ser mole. Tem que treinar as crianças desde pequeno a ser valente, ser patriota, ser, sabe? Como diz, bacana mesmo, né? Tudo bem? Até a próxima história, se Deus quiser. Quero pedir para vocês ajudarem a divulgar esse livro aqui, ó. Leiam e divulguem, gente. É o pingo d'água. Faltam poucas gotas para tudo acabar. Aqui está ao contrário, né? Mas dá para vocês lerem, né? Então, gente, ajuda nós aí a divulgar esse livro aí, ó. Se inscrevam no canal. Tamo juntos. Até a próxima historinha, se Deus quiser. Tchau, tchau.